Está no ar o meu, o seu, o nosso programa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Direção e apresentação, presbítero João Galdino, João Alegre. Na sonoplastia, minha neta Ashley. Se você quiser nos convidar para levar uma palavra na sua congregação, é só nos convidar. E-mail na descrição do vídeo. Iremos com prazer. Amém e amém. E se você está gostando do canal, se inscreva e deixe o seu link e favorito. Graças a Deus. Agora nós vamos falarmos a palavra de Deus. Primeiramente vamos falar o tema e após o tema nós iremos orar. O tema desta mensagem O tema desta mensagem da tarde está registrado no Salmo 150, verso 1. 150, verso 1. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. O tema é exortar toda a criatura a louvar ao Senhor. Nós vamos orar e após a oração nós iremos falarmos a gloriosa palavra de Deus. Bondoso e eterno Pai, te damos graças ao Senhor por esse momento glorioso, o qual iremos agora orar pelas pessoas que estão carentes e necessitadas, pela nação. Abençoa todos, abençoa a nação brasileira, toma conta dela, salva, liberta, opera maravilha. Abençoa todos os ministérios, sem exceção, seus pastores, presbíteros, evangelistas e cooperadores em geral, da tua obra. Abençoa aqueles que estão enfermos nos hospitais, cura, liberta, ou que estão no seu próprio lar, Senhor. Como a situação do pastor Bezerra, que se encontra naquele leito há tantos anos. Senhor, repreende toda aquela enfermidade e resolve o problema do teu servo. Abençoa o pastor Pereira, abençoa a sua filha que está enferma há tanto tempo, dá uma solução também. Abençoa o pastor José Wellington, toda a igreja da face da terra e todos os pastores ministeriais, Senhor. Abençoa todos os ministérios, sem exceção de raça, cor e intelectualidade. Abençoa a minha vida, usa-me como canal de bênção para transmitir a tua palavra. Abençoa minha companheira, meus filhos, minhas netas, toda a nossa família, a família toda evangélica do globo terrestre, sem exceção de ministério. Abençoa, meu Pai, aqueles que são nas penitenciárias, a cadeia pública, unidade da FEBEM. Salva essas vidas, liberta pelo teu poder, Senhor. Tu és poder, tu és graça, tu és saúde das nações. Em nome de Jesus. Então o tema, o salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Salmo 150, verso 1. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai o Senhor no firmamento do seu poder. Resumo desse verso: louvai ao Senhor. O verdadeiro louvor a Deus não está confiado ao santuário. Podemos louvar realmente a Deus somente quando virmos toda a sua grandeza e bondade e nos relembrarmos com meditação de tudo quanto ele tem feito na criação e na redenção, bem como em nossa vida pessoal. Sendo assim, o louvor fica sendo uma resposta poderosa do coração, expressando alegria, gratidão e o desejo de comunhão com o nosso Senhor. Além de louvarmos a Deus com nossos cânticos, instrumento no santuário, podemos louvar a Deus com uma vida de amor e de alegria diante dele, fazendo a sua obra e testificando do seu amor e da sua gratidão para conosco. Com nossa fé em Cristo, com a vitória sobre os poderes de Satanás, com a fome espiritual pelo seu reino e pela sua justiça, com a devoção à sua palavra, com o amor de Deus derramado em nosso coração,
pelo Espírito Santo em nossa vida. Nós devemos ser gratos a Deus por todas essas bênçãos que Deus tem feito na nossa vida. Não é ser ingrato, mas é ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito com a proclamação do seu Evangelho e com a expectativa da sua volta iminente. Nós estamos aguardando a volta do Senhor a qualquer instante, ou então Ele cortar o fio da nossa existência e nos levar para a eternidade. Aí estaremos com Ele até o dia do arrebatamento, quando será arrebatada a igreja. E assim nós temos que prosseguir nessa jornada, sendo fiel na obra do Senhor, trabalhando, se dedicando, fazendo a obra, porque a obra é do Senhor. Nós somos servos, e o servo é chamado para quê? Para trabalhar, se dedicar e fazer a obra do Senhor. Então, graças a Deus, seu reino, pela sua justiça, com a devoção à sua palavra, com o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, com a proclamação do seu Evangelho e com a expectativa da sua volta iminente. Eu estou refrisando esse versículo aqui, porque é para nos edificar e nós sabermos o quanto Deus é bom para conosco. O Salmo 150, verso 2: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Nós temos que louvar Ele pela excelência da sua grandeza, do seu amor para conosco, porque Deus nos amou de uma tal maneira que deu de presente seu Filho amado Jesus Cristo, sendo nós péssimos, desgraçados, sem a misericórdia, sem a graça de Deus, mas alcançamos através do sacrifício vicário, ali na cruz do Calvário, quando Ele tomou sobre si o meu pecado, as nossas misérias, e foi levado ao matador. Como um cordeiro mudo sequer Ele renunciou, mas Ele arcou com a responsabilidade, porque antes da fundação do mundo o cordeiro já estava preparado para vir fazer o papel vicário da vivificação de na nova vida para nós. Isso é maravilhoso. Salmo 150, verso 3: louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Nós temos que ser grato, ter os instrumentos, ponha na mão e vá à casa do Senhor louvar Ele, porque Ele se agrada da sua dedicação, porque os louvores sobem como um cheiro suave às narinas do Senhor, e Ele envia a resposta e nos dá graça. Salmo 150, verso 4: louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Salmo 150, verso 5: louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos alticionantes. Então é isso que Deus se agrada, que a gente seja grato, honrando a Ele com aquilo que nós temos para dar de agradecimento a Ele. Se nós orarmos, se nós ficar noite e dia orando, buscando a sua presença, nós somos servos negligentes, que só fazemos aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Mas o salmista, o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Graças a Deus. E quando penso que estou fraco, estou forte. E quando penso que estou forte, estou fraco. Porque a fraqueza é que nos conduz a buscar o Senhor para nos fortalecer na beleza da sua santidade. O Salmo 150, verso 6: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Salmo 146, verso 1: louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. 146, 2: louvai ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Enquanto nós estiver aqui na nossa vida, nós temos que louvar o Senhor. Porque louvar o Senhor não só é cantar. Você louva o Senhor com a honraria de levar o Evangelho de boas novas de salvação, com o seu comportamento na vida cotidiana,
e assim sucessivamente. Tudo isso é louvável ao Senhor, e Ele se agrada de tudo isso. Salmo 146:2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Salmo 146:10. O Senhor reinará eternamente. O Deus, ó Deus, ó de Sião, e de geração em geração louvai ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor dos exércitos, o nosso Deus forte, firme, ontem, hoje, eternamente imutável. Salmo 147, verso 1. Louvai ao Senhor, porque é bom. Cantai louvores ao nosso Deus, isto é agradável e decoroso é o louvor ao meu Pai querido, ao meu Deus, porque Ele é digno de louvor. Louvai ao Senhor. Salmo 147:7. Cantai ao Senhor em ação de graça, cantai louvores ao nosso Deus sob a harpa. Salmo 148:1. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, porque Ele é digno de todo louvor. Louvai ao Senhor. Salmo 148, verso 2. Louvai-o todos os seus anjos, louvai a todos os seus exércitos. Os anjos, os exércitos, a igreja, o povo de Deus louva, proclama e ora e clama o sangue do Cordeiro, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Então louvai ao Senhor. O Salmo 148, verso 5. Que louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Ele mandou e disse que a sua palavra seja criado, isso, aquilo, e tudo, e fez tudo. Fez o homem, fez a mulher, fez tudo que existe, o céu, a terra, enfim, todas as coisas que existem da face da terra, foi feito pelo Senhor, porque Ele é poderoso, eficaz, ontem, hoje, eternamente, imutável. Ele não muda, tudo passa, tudo acaba, mas o Senhor permanece o mesmo, imutável. Que maravilha! Salmo 149:1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Onde é a congregação dos santos? É na casa do Senhor, onde se reúne o povo lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro Imaculado, para prestar um culto de adoração a Ele, em espírito e em verdade, cantar louvores, proclamar o seu grande nome e dizer: Senhor, abençoa, dá vitória, resolve os problemas, cura as enfermidades, salva essa nação brasileira, salva as autoridades, porque Tu és o poder, Senhor, e Tu és digno de toda honra e de toda glória. Salmo 149:3. Louve o seu nome com flauta, cante-lhe o seu louvor com adufe e harpa. Salmo 149, vou refrisar. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Eu estou refrisando este versículo, esse verso primeiro do Salmo 149, porque é um versículo muito maravilhoso. Salmo 149:5. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. O povo de Deus, eles canta em casa, canta na igreja, canta quando vai indo assim no lugar, cantando baixinho, falando das coisas de Deus, conversando com o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Salmo 149:6. Estejam na garganta os altos louvores de Deus,
espada de 2 fios nas suas mãos. A espada de 2 fios é a palavra de Deus, que é poderosa, viva e eficaz para repreender demônio, curar a enfermidade e ser obra maravilhosa, porque a palavra de Deus, ela é ontem, hoje, eternamente poderosa, nunca mudou e nem mudará. Ela é poder para repreender tudo que é de mal. Resumo desse verso: a espada de 2 fios nas suas mãos. Este verso trata da atividade do justo em 2 áreas: a adoração e a guerra espiritual. Nosso desejo de louvar a Deus deve estar acompanhado pelo desejo de nós opormos agressivamente ao reino de Satanás e a todo o mal. O reino de Deus nunca será totalmente consumado até que as forças hostis das trevas sejam destruídas. Precisamos tomar posição contra os poderes do mal ao vivermos uma vida justa pela fé, empunhando a espada do Espírito. No fim dos tempos, participaremos para o louvor de Deus do seu julgamento contra o mundo impenitente do anticristo. Salmo 145 e 2: cada dia bendirei e louvarei o teu nome pelo século dos séculos. O resumo desse verso: cada dia te bendirei. O crente não deve passar um dia sem louvar e agradecer a Deus por suas bênçãos e dons a nós concedido. Ele é o nosso Criador, Redentor e Provedor. Ele é que provê todas as coisas para mim, para você, porque antes de falarmos, antes de pedirmos, Ele já sabe as nossas necessidades, que somos carentes, necessitados, e se Ele não provê as coisas para nós, nós estamos sem condição, porque de nós mesmos nós não temos nada, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Salmo 145 e 3: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grande inescrutável. Salmo 145 e 4: uma geração louvará as tuas proezas. Salmo 145 e 10: todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Quem é os santos? Os santos são aqueles que foram comprados, lavados, redimidos do sangue do Cordeiro Imaculado. É a igreja que está aqui na terra proclamando este evangelho puro, poderoso e eficaz para destruir todos os mal do inimigo das nossas almas. É isso que nós devemos fazer. Salmo 9, verso 1: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Contarei todas as tuas maravilhas. Se nós ficarmos noite e dia contando as maravilhas que Jesus já fez na nossa vida, o ano inteiro ainda é pouco. Por isso que nós temos a oportunidade de sempre estar falando que Jesus é bom, que a sua bondade, a sua benignidade dura e reina para todo sempre. Então, contarei todas as tuas maravilhas, que é maravilha, são muitas, é cura, é batismo com o Espírito Santo, é bênçãos celestiais, é prosperidade, o pão de cada dia nunca falta nas nossas casas, e assim sucessivamente, porque Ele é bom e a sua bondade dura e reina para todo sempre. Salmo 9, 2: em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Tu és digno de toda honra e toda glória, Senhor. Salmo 7, 17: eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo
34:1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Resumo deste verso, Salmo 34, verso 1. Louvarei ao Senhor. Davi, neste louvor ao Senhor pelo livramento milagroso de um grande problema. Seu testemunho inspira a todos os aflitos a crerem que eles também poderão desfrutar da bondade do Senhor. Então aqui o salmista estava sendo grato pela vitória que teve, então ele agradecia a Deus, e eu, você e nós também devemos agradecer todas as bênçãos alcançadas durante esse período que nós estamos servindo ao Senhor, noite e dia, dia e noite, e nunca recuar. Milagrosa de um grande problema, seu testemunho inspira a todos os aflitos a crerem que eles também podem desfrutar da bondade do Senhor. Eu refrisei esse verso porque é um verso muito maravilhoso, que edifica, que teve uma solução. E se você está com problema, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele está vendo, ele não está com a mão encolhida, nem o ouvido agravado, nem os olhos tapados que não vê e não ouve o teu clamor. Clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você precisa saber que o Senhor é bom e a sua bondade dura e reina para todos sempre. Então vamos em frente. Salmo 66:1. Louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras. Salmo 66:2. Cantai glória a seu nome, dai glória ao seu louvor. Salmo 71:8. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Que maravilha! Salmo 71:22. Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade. Oh meu Deus, cantar-te-ei com harpa, ó Santo de Israel. Oh glória a Jesus, aleluia. Oh maravilha, Deus de poder e graça, aleluia. Salmo 113:1. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, porque Ele é ontem, hoje, eternamente maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Oh, glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, oh glória. Salmo 113:9, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Juízes 5:1. E cantou Débora e Baraque, filho de Abidom, naquele mesmo dia, dizendo, resumo desse verso, Juízes 5, verso 1. E cantou Débora e Baraque o cântico de Débora, e Baraque é um cântico de louvor a Deus, pela sua misericórdia e pelos seus atos de justiça para com Israel, através do Antigo Testamento. Os cânticos que os santos levavam de todo o coração ao Senhor eram um meio importante de expressar sua gratidão a Deus pelo seu poder redentor. Nós, crentes do Novo Testamento, também temos o dever de tributar louvores a Deus pelo seu amor para conosco. Deus considera o louvor como um sacrifício santo. A Ele, esse louvor é constantemente manifesto em forma de cântico. Cântico espiritual de louvor pode ser executados mediante a nossa mente, na linguagem humana, ou com o Espírito, na linguagem do Espírito Santo. Os crentes que são batizados com o Espírito Santo também poderão cantar louvores porque foram batizados com o Espírito Santo,
em línguas diferentes, que o Senhor entende tudo que Ele dá para nós. Ele sabe o linguajar que o Espírito Santo nos batiza e nos dá para falar em idiomas diversos, conforme Ele quer, e sendo Ele, operando Ele, quem impedirá? 1 Crônica 16:7. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o seguinte, para louvar ao Senhor pelo ministério de Asaf, de seus irmãos. Resumo desse verso: Salmo seguinte, para louvar ao Senhor. Este salmo consiste em trecho do Salmo 105, 1 e 15, e 66, 1 e 13, e também 10, 106 e 1, 47 e 48. O modo de Davi exortar a Deus e suas obras poderosas em favor de Israel consistia em grande parte em louvores, ações de graça, segundo o novo concerto. Todos os crentes são sacerdotes de Deus, e como tais devemos desempenhar o ministério espiritual de louvores e ações de graça ao Deus poderoso, eficaz, Deus Jeová, que é digno de toda honra e toda glória. Portanto, ofereçamos sempre por Ele, Cristo, a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O louvor e a adoração do crente deve ser com palavras e também com atos, e são aceitáveis diante de Deus somente à medida que o crente for dedicado à sua palavra e não conformado com o mundo. Nós não se conformamos com o mundo, porque o mundo jaz no maligno, e nós fora deste mundo pecaminoso de problemas, de tristeza e de angústia. Nós estamos em Cristo Jesus, caminhando nessa batalha rumo a Canaã celestial. 1 Crônica 16:8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos seus feitos. Então é obrigação nossa testificar, fala, abra a tua boca e te encherei de palavras boas, que vai de encontro às almas carentes necessitadas, para saber que você é diferenciado. Não precisa você andar com crachá, eu sou do ministério tal, não. Você, pelo seu comportamento. Uma certa mulher passava um homem, e ela via ele passar, e o comportamento, o jeito dele era completamente diferente. Sabe por quê? Homem de Deus é diferente do homem do mundo, do munanismo. Crônica 16:8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos seus feitos. Estou refrisando esse versículo, que é muito maravilhoso. 1 Crônicas 16:34. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente, dura eternamente. 1 Crônica 16:35. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Graças a Deus. Crônica 1, 16:36. Louvado seja o Senhor Deus de Israel, e de século em século. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. 1 Crônica 29:13. Agora, pois, ó Deus, nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Tu és digno de toda honra e toda glória. Crônica 29:20. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. Resumo desse verso:
louvai ao Senhor, vosso Deus, louvai ao Senhor e adorá-lo, cultuá-lo e bendizê-lo. Quando o crente louva a Deus, relembra a sua bondade, retidão e glória, e então corresponde com louvor e adoração ao nosso Deus maravilhoso, Deus conselheiro, forte e príncipe da paz, Pai da eternidade, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Crônicas 7:3 e 2 Crônicas 7:3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Oh, maravilha, aleluia, oh, glória. Daniel 2:19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus do céu. Resumo desse verso. Daniel louvou o Deus do céu. O primeiro pensamento de Daniel, após o Senhor revelar-lhe o sonho e a sua interpretação, foi louvar ao Senhor por sua bondade, poder, expressões espontâneas de louvor a Deus são típicos daqueles que verdadeiramente o ama e o serve em espírito e em verdade. Graças a Deus. Daniel, homem de Deus, homem que não recuou, pagou o preço ali, mas Deus era com ele e o nome de Deus foi glorificado. Ele e seus companheiros tiveram a vitória, e nós também temos. Daniel 2:23. Só Deus de meu Pai, e eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria, força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. O rei teve aquele sonho, queria saber, mas nenhum daqueles homens astrólogos, nem sabedoria terrestre poderia saber, porque ninguém tem essa capacidade de saber os meus pensamentos e saber o meu sonho que eu sonhei e depois eu me esqueci, não posso falar nada e alguém relembrar. Só o Senhor é Deus e só Ele pode revelar isso para os seus servos. Revelou, e o nome de Deus foi glorificado e continua sendo, está registrado perpetuamente aqui na palavra, que é para mim, para você e para nós saber que esse Deus, até os sonhos Ele sabe e reconhece e fala e usa você para você abrir a boca e Ele pronunciar para você transmitir. E o rei ouviu e foi daquilo mesmo, daquele jeito que ele sonhou, e o nome de Jesus e a Trindade foi glorificada. Lucas 16:8. E louvou aquele Senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Resumo desse verso: louvou o injusto mordomo. Cristo usa este na ilustração para ensinar que os incrédulos têm muito interesse nas coisas materiais para promover seus próprios interesses e bem-estar. Por outro lado, os crentes frequentemente não têm suficiente mentalidade celestial para usar seus bens terrenos para promover seus interesses espiritual e celestial, para que a obra do Senhor cresça, desenvolva e seja bênção e honra para o nosso grande Deus. Êxodo 15:1. Então contou Moisés e os filhos de Israel este cântico. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou,
lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Resumo desse verso: então cantou Moisés esse cântico. Este cântico celebra a vitória de Deus no Mar Vermelho contra o poder do Egito, e um hino de louvor e ações de graça a Deus por sua magnestante por seu poderio nas batalhas e pela sua fidelidade ao seu povo. O livramento dos israelitas das mãos do Egito, dos egípcios prefigura e profetiza a vitória do povo de Deus sobre Satanás e o anticristo nos últimos dias. Daí um dos cânticos dos remidos ser chamado o cântico de Moisés. Graças a Deus, ali aquele povo estava escravo nas garras de Faraó todos aqueles anos, 430 anos, mas eles clamavam e Deus ouvia, e na hora certa Deus preparou aquela criança para ser colocado naquele rio, para descer e se deparar com aquela filha daquele homem, daquele rei, para levar para o palácio. Ficou 40 anos ali, aprendeu todos os costumes dali, mas ele não esqueceu as coisas do Senhor que estava gravado dentro do seu coração, quando teve um pouco de ensino da sua mamãe e não aceitou ser filho daquela filha do rei, e foi fiel, e depois foi fazer o trabalho que Deus fez para ele. Israel foi liberto, atravessou o Mar Vermelho e deu sequência até chegar em Canaã, aqueles que não recuaram, mas permaneceram fiel. Em nome de Jesus, Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. Ele não se esquece de nós não, meu querido. Êxodo 15:2, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, porque lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Oh, glória a Jesus. A 2 Coríntios 10:18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor o louva. Louvai ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Efésios 5:19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Resumo desse verso: cantando ao Senhor. Todos os nossos cânticos espirituais, tanto na igreja como em particular, devem ser inteiramente dirigidos a Deus como orações de louvores ou petições. Primeiro, aqui tem 4 itens. Primeiro, cantar louvores ou qualquer cântico espiritual pode ser uma forma de manifestação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. Segundo, cantar hinos cristãos é um meio de edificação, ensino, ação de graças e oração. Terceiro, o cântico cristão é uma expressão de alegria, que você, e que quem está alegre canta, e quem está triste ora. Então tem a solução, está bem clara, a Bíblia Sagrada está bem clara. Quem está triste ora, e quem está alegre canta. E a oração e os cânticos sobem como cheiro suave às narinas de Deus, e ele recebe e dá a resposta concretizada, assim como deu para Daniel e como deu para todo Israel. Terceiro, o cântico espiritual é a expressão de alegria. Agora, quarto, para nós encerrarmos e orar, o propósito de cantar hinos ou cânticos espirituais não deve ser passatempo, nem exibição de talentos individuais. Não é para se aparecer.
Essas coisas são santificadas. É para cantar com bastante reverência e adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Propósito de cantar hinos ou cânticos espirituais não deve ser passatempo, nem exibição de talentos individuais, mas adoração e louvor a Deus. Amém e amém. Glória ao Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, o tema desta manhã, meus queridos, foi registrado na Carta Magna, no livro de Salmos 150, verso 1. O salmista exorta toda a criatura a louvar ao Senhor. Então a exortação é aviso, é alerta para que o povo siga pelo caminho, não ande para o lado direito nem para a esquerda, como diz aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás nem para o lado. Olhar para mim e sereis salvos todos os tempos da terra, porque eu sou Deus e fora de mim não há outro. Bondoso eterno Pai, te damos graças, Senhor, por essa palavra maravilhosa que tem nos dado, Senhor, para transmitir para teu povo, para nós também nos edificar nesta rocha inabalável que é teu Filho Jesus Cristo. Abençoa todos os ouvintes que estão sintonizados na nossa programação. Abençoa minha casa, minha família, minhas filhas, minha filha, meu filho, minhas netas, toda a minha família, a família da minha esposa. Abençoa os pastores setoriais e toda a igreja da face da terra, os missionários e todas as corporações dos soldados da alta hierarquia, sem exceção, Senhor. Todos aqueles que estão em iminência, ou que estão de férias, ou que estão em casa com a sua família, protege noite e dia eles e suas famílias. E abençoa os caminhoneiros, taxistas, motoboy, segurança da indústria, do comércio, fiscal do norte, agora de muralha, e enfim, também os segurança do metrô, segurança bancário e os vigílias da noite que estão trabalhando em prol da ordem. Abençoa minha vida, abençoa meu lar e abençoa nosso pão de cada dia, espiritual e material, que nunca venha faltar, em nome de Jesus. Amém.